Olá, pessoal! Que demais estar aqui com a galera do Aprova. Olha, hoje o nosso papo é sobre algo que está em tudo, em todo lugar. Algo que define quem a gente é. A gente vai mergulhar de cabeça no universo das linguagens. Sejam super bem-vindos e bem-vindas. Podem se preparar porque a gente vai fundo numa coisa, a linguagem, sabe? É muito mais do que só regrinha de gramática. É uma ferramenta, e das mais poderosas, para a gente entender o mundo, para mostrar quem a gente é e, olha só, até para transformar a gente mesmo. Bora lá? Olha só que ideia poderosa para a gente começar. Pensa bem, o nosso jeito de falar português com todos os sotaques, as gírias, cada coisinha única, não é um baita retrato da nossa identidade? É, no fundo, a cara da nossa cultura. É o que liga a gente como brasileiros, né? Bom, e para a gente entender essa identidade, o primeiro passo é sacar uma coisa fundamental. A língua não é algo parado, sabe? Não está presa lá no dicionário, toda engessada. Pelo contrário, ela pulsa, ela muda, ela se adapta todo santo dia, ali, na boca do povo. E aqui, ó, tem um ponto que é crucial. Não é uma briga de certo contra errado, de jeito nenhum. O que a gente vê é a diferença entre a norma padrão, aquela que a gente usa em situações mais formais, né, e as variações linguísticas, que são jeitos que a gente fala de verdade no nosso dia a dia. Pega o pra mim fazer, por exemplo. A gente sabe que não está na gramática formal, mas a ideia é comunicada perfeitamente, não é? E mais, isso mostra até para onde a língua pode estar caminhando. E essa língua viva, gente, é pura poesia. Pensa só, um verbo que nasce do nada, tipo deseliminar, no calor de um jogo de futebol. Ou um simples a antes de ler, que de repente dá uma dimensão enorme para a solidão de um vaqueiro. Ou então uma preposição que praticamente veste alguém de ateu. São usos que são pura criatividade e que carregam um monte de significado sobre quem está falando. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. A língua é de quem fala. Ponto. É o uso real do dia a dia que vai moldando, transformando e deixando o idioma mais rico. O dicionário, ele vem depois, correndo atrás para registrar o que já mudou. É isso, nunca o contrário. Certo, então a gente já entendeu que a língua é viva, né? Está em constante movimento. Agora, que tal a gente subir o nível? Vamos virar uma espécie de detetive de texto para conseguir enxergar o que está além da superfície das palavras. Olha, a primeira pista para um bom detetive de texto é sacar que nenhum texto é uma ilha isolada. Não mesmo. Eles conversam um com o outro, eles fazem referências, criam ecos. Mas como é que isso acontece, afinal? Bom, o nome disso é intertextualidade. É como se os autores de épocas diferentes estivessem num grande bate-papo, sabe? E quando a gente consegue perceber essas conversas, nossa, a leitura fica muito, mas muito mais rica. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Quando um texto sobre música cita a famosa canção do Tom Jobim, ele na hora traz junto toda aquela emoção, aquela melancolia, a beleza que a gente já conecta com esses versos. O texto novo meio que pega emprestada a força do texto antigo. Isso é simplesmente genial. Agora, se liga nesse caso aqui. É fascinante. Sobre mensagens que não são ditas claramente. Numa crônica, um padeiro chega e avisa que não é ninguém. E o detalhe é que ele aprendeu a falar assim porque ouvia os outros se referirem a ele desse jeito. E aí fica a pergunta, né? O que essa frase quer dizer de verdade? O que está por trás disso? Ela escancara uma realidade bem dura de como a nossa sociedade pode acabar tornando invisíveis alguns trabalhadores, como se a profissão de alguém definisse o valor da pessoa. Uma frase tão simples que vira uma crítica social poderosíssima. Ok, a gente já viu a língua como identidade, como mensagem. Agora chegou a hora de apreciar a forma talvez mais sublime dela, a linguagem como arte. Como um jeito de expressar aquilo que parece que não tem palavra, de criar beleza. Olha só a força que cabe em tão poucas palavras. O Drummond aqui não está só informando alguma coisa. Ele está fazendo a gente sentir, a gente refletir sobre a vida, usando a linguagem de um jeito todo especial, todo figurado. E essa ferramenta que ele usou tem nome, viu? É a antítese, quando ele coloca lado a lado ideias opostas como inevitável e opcional. Ele cria um choque, um contraste que dá uma força absurda para a frase. A literatura está cheinha dessas ferramentas que pegam palavras comuns e transformam em pura arte. E é super importante a gente lembrar que essa capacidade de se comunicar pela arte não é só da literatura, não. Cada tipo de arte tem seu próprio código, sua própria linguagem. As cores e as formas nas artes visuais, os sons e os ritmos na música, o corpo e o movimento na dança,
Tudo isso são jeitos de expressar ideias e emoções que vão muito além do que está escrito ou dito. Bom, e para a gente ir fechando a nossa análise, não dá para deixar de fora o grande palco onde a linguagem está vivendo a sua transformação mais recente e, com certeza, a mais rápida de todas: o mundo digital. Fala a verdade, quem nunca viu uma frase escrita mais ou menos assim? Será que isso é erro? É preguiça de escrever? Ou será que é algo a mais? Será que é a própria língua se adaptando a um jeito novo de se comunicar? Quando a gente compara, uma coisa fica bem clara. O tal do internetês não é uma versão pior do português. É, na verdade, uma adaptação super funcional. Pensa bem, num ambiente que pede rapidez, a linguagem fica mais econômica, mais parecida com a fala e ainda ganha elementos visuais, tipo os emojis, para ajudar a passar a emoção. É evolução acontecendo bem na nossa frente. Então, o que a gente leva de tudo isso? Bom, aqui está a nossa chave mestra para ler o mundo usando as linguagens. Primeiro passo, perceba a variedade. Entenda que a língua é viva, é diversa. Segundo, busque a intenção. Seja aquele detetive que investiga as mensagens, as explícitas e as que estão escondidas. E terceiro, aprecie a arte. Reconheça como a linguagem consegue criar beleza e emoção. Guardem isso com carinho. Dominar a linguagem é, de verdade, a ferramenta mais poderosa para entender e para transformar o mundo. Quanto mais a gente domina esses códigos, mais a gente consegue entender a realidade, se expressar com clareza e, claro, construir o futuro que a gente quer. Pessoal, foi um prazer enorme desvendar esses conceitos com toda a turma. Lembrem-se, entender a linguagem é entender o mundo. Continuem firmes nos estudos e a gente se encontra na próxima. A Prova Áudio Cursos. O futuro dos estudos chegou e já dá para ouvir.